Eu vou tentar gravar esse vídeo mais uma vez. Meu Deus, que creepy! Não liga se eu tô sendo no meio do vídeo. Mas enfim, oh meu Deus. Hoje eu queria falar sobre timidez. E cara, eu sou uma pessoa que tem muita propriedade pra falar sobre isso. Algumas pessoas que me conhecem vão saber disso. Eu era extremamente tímida num nível hard, num nível absurdo, tanto na escola, na igreja, no trabalho, todos os cantos. Eu era muito tímida, até dentro da minha família. E é impressionante. Quanto mais você é tímido, parece que Deus te chama sempre para um lugar de estar em evidência. Como assim? Mano, você é muito tímido. Certeza que você vai ser missionário. Certeza que Deus vai te chamar para ser pregador. É quase certo. É um negócio muito louco. Até uns memes que tem. Tipo assim, você não é tímido. Pronto, Deus te escolhe, varão. E tem isso. Aí você fala, nossa, mas que Deus mouse. Que Deus doido, Severina. Tá doida? Como assim? Deus sabe que eu sou tão tímida. Uma florzinha de Jesus. Que não consigo falar nem com a minha mãe direito. Por que ele faz isso? Que Deus mau. Não, ele não é um Deus mau. Ele é um Deus que te conhece. E ele quer que você avance níveis. Ele não quer você neste lugar que você se encontra agora. Nesse lugar de comodismo. Ele te chama pra agir. Ele te chama pra crescer. Quando você entende que com Jesus, com Deus, você consegue vencer essa timidez, você consegue que ela não ganhe dessa vez, você começa a avançar níveis, tanto espiritualmente, tanto no serviço, na faculdade, você para de perder aquilo que era pra você. Porque quantas das vezes a timidez me fez perder coisas tão legais que eu queria, coisas tão legais que eu queria conquistar pra minha vida. Diversas vezes. E Deus, sendo um Deus bom, cuidadoso, Ele quer que você vença isso. Ele te chama para ser corajoso. Ele te encoraja a ser alguém que é ousado. Deus nos chama a isso, esse lugar de ousadia, esse lugar de realmente ser corajoso. Sabe, Deus nos chama a sair de onde nós estamos até agora, até pra mim, a ser menos tímida ainda, a acabar com essa timidez de uma vez por todas. Deus nos chama a isso. Sabe, ele não é um Deus mau, ele é pelo contrário, é um Deus bom. Graças a Deus, Deus trabalhou isso em mim. Eu sou grata por isso. Mas aí você fala, mas como assim, Severina? Como você é grata? O que aconteceu? Como assim você não é mais tão tímida ou não é mais tímida? Por quê? Quando eu ia pregar, eu ia, nas primeiras vezes, e eu ia... Meu Deus, que tosse. Eu ia, mas eu ia as primeiras vezes, perna tremendo. Eu ia, e às vezes eu gaguejava, às vezes eu lia o texto errado, eu lia de volta, às vezes eu não conseguia olhar muito pro povo da igreja, aí eu ficava mais com a cabecinha baixada. Eram as primeiras vezes minhas, era assim. E graças a Deus que foi assim. O fato de eu ir, o fato de eu agir, me fez chegar onde eu tô hoje. E graças a Deus por isso. Hoje o conselho que eu te dou é, cara, comece. Ah, mas Deus me chamou para as nações, eu não consigo falar nem com boneco. Comece a evangelizar a sua família. Comece a evangelizar aquele que você conhece. Comece a interagir com pessoas do seu convívio. Sabe, só comece. Às vezes você vai conversar com uma tia lá que você vê há 10 anos, você vai gaguejar, você não vai saber o que falar. Mas sabe, o fato de você tentar, você vai se aprimorando. E o Senhor capacita. É só nós pedimos, é só nós queremos. Deus é um Deus bom. E Ele sabe aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos acrescentar, e aquilo que nós precisamos ter em nossas vidas. Então, não fique bravo com Deus quando Ele te chamar para um lugar onde vai te confrontar a abrir mão de algo, até mesmo de você ficar lá no seu banquinho sem falar com ninguém. Ele não quer que você fique no banquinho sem fazer algo. Ele te chama para levantar do banco e fazer e agir. E isso pra glória dele. Deus nos chama a realmente renunciar a tudo, até a timidez. Depois, não temos o direito de reclamar da gente se encontrar no mesmo lugar. O fato de nós não vivemos todas as promessas que Deus tem para nossas vidas. O fato de nós vivermos no mesmo lugar. O fato de a gente não viver todos os planos de Deus sobre nossas vidas, muitas das vezes é culpa nossa.
Por quê? Às vezes Deus nos confronta a parar de tanta timidez, às vezes Deus nos confronta a gente abrir mão de algo que é bem material, ou Deus nos confronta a mudar de atitude. E quando isso é dito, nós ficamos meio assim com Deus, meio dando pra trás com Deus, assim, meio, oh Deus, tá doido? Mas nós dizemos muitas das vezes que, às vezes que Deus faz de nós um vaso, se for necessário, quebra novamente. Tem até um louvor, né? Mas na prática não é bem assim. Às vezes nós dizemos que estamos vivendo uma nova vida com Ele e isso não é verdade. A gente não tá pronto para tudo que Ele vai fazer em nós, tudo que Ele deseja fazer em nós. Deus nos chama para viver uma vida com Ele, uma nova vida. E tudo que for para mudar, seja mudado. Sabe, seja tirar algo de nós, seja mudar algo, ou seja, nós recebemos algo que nós precisamos. Tipo, ele é mais mente tímida, então ele mudou isso. Ele mudou isso, simplesmente. Nós precisamos deixar Deus fazer aquilo que Ele quer operar. O fato de nós não chegarmos num próximo nível, ou a gente sair do lugar que nós estamos, é culpa nossa. Porque nós não confiamos na mão do Senhor. Meu conselho de hoje é, cara, esteja pronto para abrir mão de tudo. Porque estar com Ele, meu filho, não é fácil não. Pra muitos fala assim, pra muitos agora, né, que tava vendo esse vídeo, fala, pô, essa timidez, essa parada é fácil demais. Tá fazendo tempestade de copo d'água, não. Quem é tímido sabe como que é difícil, como que é realmente difícil na luta diária. Mas por isso mesmo, Deus nos chama para o novo. E por Ele vale a pena a gente deixar de mão essa timidez, a gente realmente largar tudo, porque Ele é digno disso. Ele é digno que a gente viva todos os planos que Ele tem para nós, e são planos muito bons. E é isso também que nós devemos nos agarrar, sabe? Porque às vezes, por exemplo, o Senhor diz promessas sobre nossas vidas, diz coisas que para nós parece loucura. A gente começa a agir como Moisés. Por exemplo, Moisés. Quando o Senhor falou para ele que seria aquele que falaria ali com o povo, né? Que ia ser o libertador. E ele que falaria com o povo, né? Que Deus viu que o povo estava sofrendo. Moisés começou a dar um monte de desculpinhas, digamos assim. Ele começou a falar, Senhor, mas olha, por causa disso, o povo não vai me ouvir. Não sei o que, não vai me ouvir. E aí tem uma hora que ele fala assim, Senhor, mas eu não sei falar muito bem, Senhor. Não sei o que, eu tenho dificuldade na fala. E aí o Senhor fala, Moisés, por acaso não sou eu que criou a boca? E pra mim já acaba todo argumento. Porque o Senhor poderia ter escolhido outra pessoa no lugar de Moisés. Já de primeira falar assim, não, Moisés, não é você. Mas, por conta disso, né? O Senhor acaba falando, não, então vem seu irmão aí, eu falo com você, Moisés, e você fala com seu irmão, e seu irmão vai falar com o povo. Mas aquilo que o Senhor estava falando com Moisés era para ele, não era com o irmão e outra coisa do tipo. Não, o Senhor já poderia diretamente ter escolhido o irmão dele. Ou seja, perdemos oportunidades por duvidarmos do Senhor que nos criou. Nós perdemos oportunidades. O Senhor tinha um negócio com Moisés, era só com Moisés. Mas Moisés começa a pôr um monte de, tipo assim, desculpa, tipo, Deus, não vai dar certo, Deus. Tipo, escolhe outro, você tá doido, não. E Deus sempre falando, Moisés, eu sou. Moisés, aquilo que você precisa, eu sou. Então fica em paz, fica tranquilo. Esse mesmo conselho que eu vou te dar hoje à noite. E esse mesmo conselho que eu vou te dar nessa noite, o eu sou tá com você. Tudo que você precisar, ele é. E se ele que deu a boca, meu filho, é o Espírito Santo que vai falar através de você. Então, fica tranquilo, descansa nele. Amém, Pai do Senhor, e ore por mim que a gripe tá feia a coisa.